Boa tarde a você que acompanha a nossa programação no canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live, Band Placar com o oferecimento BandBet aqui no YouTube, porque a gente fala sobre um belíssimo jogo que será disputado daqui a pouco, às 3h45 da tarde, no horário de Brasília, pela Ligue 1, ou seja, o campeonato francês. Paris Saint-Germain, o líder e melhor time da França, hoje o melhor time da Europa, inclusive, enfrenta a sensação da competição, o estruturado Strasbourg, uma equipe que tem uma parceria com o Chelsea, ou seja, Todd Boehly, que é o dono dos Blues de Londres, também comanda a equipe do Strasbourg. Mas eu começo falando sobre o favorito, claro, joga em casa no Parque dos Príncipes, na capital francesa. O Paris Saint-Germain tem desfalques importantíssimos. Bom, não dá para falar sobre essa equipe sem citar a saída do goleiraço Gianluigi Donnarumma, italiano, que por opção do técnico Luiz Henrique, acabou sendo dispensado e foi jogar no Manchester City de Pep Guardiola. E aí, o Paris Saint-Germain contrata Chevalier, um goleiro que vem cometendo alguns erros, inclusive na Supercopa Europeia contra o Tottenham, falhou feio em um dos gols da equipe inglesa. Aí é o seguinte, você olha para a zaga, os dois titulares ali do miolo de defesa são Marquinhos e o Willy Pátio. Talvez os dois não joguem, Marquinhos definitivamente. E aí entra Ilya Zabarny, jogador que veio do Bournemouth, da Inglaterra. Ele formava a dupla de zaga no time inglês com o Howsen, que foi contratado pelo Real Madrid, ou seja, dois jogadores de elite. Tá? Nas laterais, aí não tem problema. Pelo lado direito, joga Achraf Hakimi, talvez o melhor do mundo na posição, e pelo lado esquerdo, Nuno Mendes, também um dos melhores do mundo nessa posição. No meio de campo, há dois desfalques importantíssimos. O espanhol Fabián Ruiz está fora, assim como o João Neves. Vitinha é o único titular que deve estar em campo daqui a pouco, mas não tem problema, porque o Paris Saint-Germain tem uma boa reposição, ou boas reposições, com o Kang Lee, jogador sul-coreano, que esteve em campo no massacre do Brasil sobre a Coreia do Sul na sexta-feira passada, e o Zaire-Emery, jogador muito promissor, um volante, um cabeça de área francês. Mais à frente, Désiré Doué, ponta direita, e Ousmane Dembélé, o jogador bola de ouro, esses dois estão machucados, inclusive desfalcaram a França na última data FIFA. E aí a gente pode ver em campo uma joia do futebol francês, joia esta revelada no Paris Saint-Germain. Mbappé, ponta direita de apenas 17 anos, olho nele porque ele é muito bom de bola. Gonçalo Ramos, o português, um jogador com perfil muito diferente daquele do Dembélé, um jogador mais fixo na área, deve ser titular. E pelo lado esquerdo, a gente deve ver o Kvaratskhelia, jogador geórgio, que mudou a história do Paris Saint-Germain na temporada passada. Ele chegou na metade da temporada, vindo do Napoli, e fez com que a equipe melhorasse bastante, né? E ganhou tudo na temporada passada pelo time francês. Então, é uma equipe que, apesar dos desfalques, é muito qualificada. Pelo lado do Strasbourg, a gente vê um técnico com um trabalho muito bom, Liam Rosselló, que é britânico, dirigiu Derby County e Hull City, duas equipes de divisões inferiores na Inglaterra, e foi contratado para fazer um trabalho no Strasbourg. Lembra que eu falei sobre a parceria Chelsea-Strasbourg? Pois é, ele veio do futebol inglês para dirigir o time francês, que teve Andrei Santos, jogador que hoje é do Chelsea, inclusive frequentemente convocado para a seleção brasileira, foi emprestado ao Strasbourg. Quem foi emprestado ao Strasbourg, olho nele, é a joia equatoriana Kendry Páez, jogador formado, para mim, pela melhor base do futebol sul-americano, Independiente del Valle do Equador, contratado pelo Chelsea, mas emprestado ao Strasbourg. Quem sabe será titular na partida de logo mais. Eu vou destacar o Doucouré, zagueiro que atua mais pelo lado esquerdo, numa linha de 3 do Strasbourg. A BandBet está nessa com o mercado aberto, atenção, fique de olho para essa partidaça, primeiro contra terceiro colocado do campeonato francês. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, estou apontando para ele, e aí você vai acessar a capa do site da BandBet. Logo aqui em cima temos a seção Destaque Europa, são os principais jogos do final de semana ou da sexta-feira do futebol europeu. E aqui a segunda opção é justamente Paris Saint-Germain e Strasbourg. A bola rola daqui a pouco, repito, às 3h45 no horário de Brasília.
E a gente vê um Paris Saint-Germain com uma odd de 1,31 e tem uma odd muito boa que eu quero destacar, de 5,50 para um empate. Pode acontecer. Você pode fazer uma dupla chance também aqui, Paris Saint-Germain ou empate. Basta clicar no jogo e fazer o seu Bet Builder. São infinitas as possibilidades na BandBet. Mas acho que esse empate está bem interessante pelo valor de volta. 5,50 para cada real apostado. A gente segue falando sobre o futebol europeu. Afinal de contas, amanhã, às 1h30 da tarde, no horário de Brasília, tem Der Klassiker, o clássico alemão entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E a gente vê um time de Munique fazendo uma temporada impecável. Nenhum ponto perdido no campeonato alemão, ou seja, 100% de aproveitamento. É um time muito bem treinado pelo Vincent Kompany, ex-zagueiro da Bélgica, né? É um dos bons. Jogou muita bola, inclusive, e tornou-se um bom técnico, ainda que com uma carreira breve. Começou no Burnley, da Inglaterra, time da Premier League, e agora está no gigante Bayern de Munique, um dos maiores clubes do futebol mundial. E aí a gente vê o seguinte, né? Tem um problema ali no sistema defensivo, Alphonso Davies, ótimo lateral esquerdo, canadense, vive machucado, e a tendência é que o Konrad Laimer, ótimo lateral austríaco, que também pode jogar como um cabeça de área, seja deslocado para o lado esquerdo, e aí o Bowie, jogador francês, pode ocupar a lateral direita. A zaga é um espetáculo, gente, com Dalot Upamecano e Jonathan Tah, que jogou no Bayer Leverkusen. Mais à frente, tem muita qualidade nesse meio de campo. A gente fala sobre dois volantes que sabem criar o jogo. Dois craques, principalmente o Joshua Kimmich, ladeado pelo Leon Goretzka. Mais à frente tem o Olise, jogador francês que foi do Crystal Palace. Aliás, como o Crystal Palace potencializa, né, time inglês, jogadores. Vendeu recentemente o Berichez para o Arsenal, né? Voltando a falar sobre o Bayern de Munique, Luiz Dias, na ponta esquerda, aquele mesmo ex-jogador do Liverpool, e o Gnabry pelo lado direito, e o centroavante é ninguém menos do que Harry Kane, que vive uma fase espetacular, o cara que você vê na tela, centroavante inglês. Então, chumbo grosso para cima do Borussia Dortmund, que é aquele time que joga com 3 zagueiros, treinado pelo Niko Kovac, que já foi técnico do Bayern de Munique. A gente vê uma linha de 3 com Anton Schlotterbeck e Ben Sebaini, né? Mais à frente, 2 laterais bons, o brasileiro Ian Couto pelo lado direito, o Svensson, sueco, pelo lado esquerdo. E aí a gente vê mais à frente jogadores de qualidade, como ADM, que era a seleção da Alemanha, Bayer, e o centroavante é o ótimo Guirassy. Então tem um poder de fogo importante também essa equipe do Borussia Dortmund, embora jogando na casa do adversário, o Bayern de Munique seja favorito. Eu vou mostrar isso para você agora, já que você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo, ou então você, se preferir, digite no browser de sua preferência esse endereço aqui embaixo, bandbet.bet.br. Os 2 caminhos levam à capa do site da BandBet, que você vê aqui ao meu lado esquerdo, e mais uma vez, você vai na seção Destaque Europa, que está lá em cima, né, em destaque, evidentemente, na capa do site da BandBet, você tem vários jogos desta sexta-feira e também do final de semana. Olha aqui, Manchester City contra o Everton, um jogaço de bola, tem Fulham e Arsenal, um duelo de 2 times de Londres, e aqui você chegou ao jogo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique pagando 1,38. Eu vou no Bayern, embora seja um clássico, né? As coisas se igualam geralmente em jogos desse tamanho, mas o Bayern, com a campanha, repito, impecável, é bem favorito para essa partida. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!